Em outubro de 2016, esse espaço de leniência, em que utilizaram os estudantes como massa de manobra para invadir escolas, resultou na morte de uma pessoa, de um jovem. Então, para quem diz que nós estamos criminalizando a educação, quem criminalizou foi vocês. Quem tem sangue nas mãos são vocês. Chega de baderna. Chega de baderna. Acredito que muita gente não leu o projeto, muito menos o substitutivo, que é o que justamente nós estamos votando, porque quando passou pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça fez um substitutivo ao projeto original, o apresentou, foi aprovado, portanto, é esse substitutivo, não o original, que vem para votação hoje. Eu vou ler, então, já que nessa discussão parece esquecer do objeto, eu vou ler o projeto em sua literalidade, pelo menos os primeiros artigos. Artigo 1º. Esta lei institui, no âmbito do Sistema Estadual de Ensino, com fundamento na Constituição Federal, medidas destinadas a assegurar o respeito aos seguintes princípios. 1. Dignidade da pessoa humana. 2. Neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. 3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 4. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. 5º. Liberdade de consciência e de crença. 6º. Proteção integral da criança e do adolescente. 7º. Direito do estudante de ser informado sobre os próprios direitos, visando o exercício da cidadania. 8º. Direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos, assegurado pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Artigo 2º. O poder público não se imiscuirá no processo de amadurecimento sexual dos alunos, nem permitirá qualquer forma de dogmatismo ou proselitismo na abordagem das questões de gênero. Artigo 3º. No exercício de suas funções, o professor 1. Não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. 2. Não favorecerá, nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas ou da falta delas. 3. Não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. 4. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, apresentará aos alunos, de forma justa, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. 5º. Respeitará o direito dos pais e dos alunos a que seus filhos recebam educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. E 6º. Não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes ou terceiros dentro da sala de aula. O artigo 4º indica a necessidade de instalar um cartaz com esses deveres. O artigo 5º ressalva as instituições que têm caráter confessional ou religioso. E o artigo 6º diz que essa política se aplica no que couber a avaliações, provas de concurso e outros assuntos. É basicamente esse o projeto. Não há uma sanção aqui, não há uma penalidade a professor algum. O projeto é isso. É a instalação de um cartaz. De acordo com o substitutivo, um cartaz em sala de aula na sala dos professores. Nós vamos apresentar uma emenda, uma emenda para retirar o cartaz da sala de aula. O projeto é isso, é um projeto principiológico. E responda seriamente, quem poderia ser contra o que eu acabei de ler aqui? Sinceramente, quem poderia ser contra? Eu já estive muito em sala de aula, já dei muita aula, e acredito que é perfeitamente possível que você cumpra o seu dever sem fazer dos seus alunos massa de manobra ou pessoas para as quais você vai tentar passar unicamente aquilo que você pessoalmente acredita. É evidente que numa sala de aula existe uma relação muito diferente entre os cidadãos. Nós estamos no âmbito do que se diz audiência cativa. Existe uma clara hierarquia entre professor e aluno e assim tem que ser. O professor é autoridade de sala de aula, precisa ser respeitado. E por conta disso o professor tem o direito de chamar atenção, o professor tem o direito de mandar para fora da sala de aula, o professor tem o direito de abrir processo administrativo, o professor dá a nota, tira a nota. Não estão em posição de igualdade. E por conta disso, é preciso respeitar certos limites. As crianças e os adolescentes estão com a sua personalidade em formação, são muito suscetíveis à opinião do grupo, especialmente de quem comanda o grupo, que é um adulto que já tem uma complexidade de vida, experiência muito maior que a dela, e consegue assim influenciar certamente aquela criança ou o
jovem. Nós temos um problema claríssimo, é evidente, no país hoje. Está muito claro, e nós aqui do Parlamento precisamos agir em relação a isso. A população do Paraná quer que a gente haja em relação a isso, está esperando de nós uma solução. Porque, afinal de contas, e ninguém tocou nesse ponto ainda, inacreditável, é o contribuinte que paga toda essa estrutura. Nós temos o direito, sim, de saber como o Estado funciona e se ele funciona adequadamente ou não. Quem diz que o STF já disse que é inconstitucional isso, está mentindo falando a verdade. E é possível mentir falando a verdade, porque em nenhum momento o Pleno do Supremo Tribunal Federal tratou dessa questão. O que nós temos é 2 decisões liminares de 2 ministros isoladamente, que suspenderam projetos de leis ou leis em decisões que valem exclusivamente para aqueles casos e não são extensíveis ao resto do país. Aliás, era extensível para o resto do país a decisão que cortava a mesada vitalícia dos ex-governadores. E teve gente que subiu ao púlpito para ser contra a escola sem partido, que votou para manter a mesada vitalícia dos ex-governadores. E aí sim, o Supremo Tribunal Federal já tinha decidido que era inconstitucional, com caráter erga omnes. O Ministério Público, que veio aqui na audiência pública para dizer que vai agir assim que a lei for aprovada, para buscar a sua inconstitucionalidade, tenha mais respeito com esse Parlamento, Ministério Público. Quem representa a população somos nós. Se pensar diferente, entra num partido político, vai disputar as eleições e ganha a eleição para vir aqui. Quem ouve a população somos nós, e nós temos o direito de fazer isso. Queria saber onde é que estava o Ministério Público quando estavam assaltando o paranaense nos pedágios. O que estava fazendo? Quero saber onde é que está o Ministério Público agora, quando estamos criando um novo modelo de pedágio. Se está acompanhando, como está acompanhando para e passo isso aqui. Chega de leniência na escola pública. Em outubro de 2016, esse espaço de leniência, em que utilizaram os estudantes como massa de manobra para invadir escolas, resultou na morte de uma pessoa, de um jovem. Então, para quem diz que nós estamos criminalizando a educação, quem criminalizou foi vocês. Quem tem sangue nas mãos são vocês. Chega de baderna. Chega de baderna. Vamos terminar com a crítica? Quem disse que vamos terminar com a crítica? É uma bobagem falar isso, só que o professor vai respeitar Por favor, a opinião vamos respeitar própria. o orador. O professor vai respeitar a opinião dos seus alunos. Vai dar a sua opinião sim, e não dá para dar aula sem fazer isso, mas vai ressalvar dizendo que é a opinião dele, que existem pessoas que pensam diferente. Porque aluno não é gado, aluno é independente. Aluno pensa por conta própria. Sobre questões religiosas, que alguém se mostrou preocupação, o projeto, como está, ressalva as instituições confessionais. Quem procura uma constituição confessional sabe que ela ensina a religião. E ainda assim o ensino não é obrigatório, é facultativo. Isso está ressalvado. E para quem está defendendo o adiamento, não vamos adiar isso. Vamos votar hoje. Nós vamos apresentar a emenda, já disse uma, que nós vamos fazer. Esse projeto não vai voltar imediatamente para cá, não vai ser aprovado agora. Nós teremos tempo para pensar. Por muito tempo as nossas escolas foram abandonadas. E é isso que muita gente parece que continue a acontecer. Quem ama os estudantes, cuida das nossas escolas. Presta atenção no que está acontecendo lá dentro. O Supremo Tribunal Federal não decidiu esse tema com caráter abrangente. Não decidiu, esse tema está aberto, nós temos a possibilidade de fazer isso. Esse projeto é o que é, um cartaz apenas, que reflete deveres que os professores já têm. E se trata de uma reação da sociedade a um problema que existe e precisa ser abordado. Muito obrigado.